Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Hoje vocês vão me ver pouco nessa tela, certo? Por quê? Porque nós vamos fazer exercícios sobre trovadorismo. De novo, Cacau, de novo, trovadorismo, tá? É o projeto Fica em Casa Aprendendo e vamos estudar, vamos acertar as questões que eu trouxe para vocês, certo? Você vai acompanhar. Nós vamos passar aqui algumas questões e comentá-las no decorrer da apresentação, tá bom? Então, pegue seu caderno, pegue uma caneta, pegue um marca-texto, anota aí as observações, porque informação nunca é demais, ok? Vamos para a primeira questão? Acompanha aí. Aqui eu trouxe para vocês mais uma vez a figura, tá? Dos trovadores aí, dos menestréis. Aqui você tem uma senhora sentada com a coroa. Eram as apresentações feitas nos palácios, tá? Então essa figurinha aí é só para gente não esquecer daquilo que nós estamos, para nós não esquecermos daquilo que nós estamos falando, ou para a gente não esquecer daquilo que a gente está falando, certo? Olha só, primeira questão. O que é correto afirmar sobre o trovadorismo? Tá? Então, é correto afirmar sobre o trovadorismo que, letra A, as cantigas de escárnio e maldizer têm temáticas amorosas. B, as cantigas de amigo têm estrutura poética complicada. C, as cantigas de amor são de origem nitidamente popular. D, nas cantigas de amigo o eu lírico é sempre feminino. Ou letra E, os poemas são produzidos para serem encenados. Olha só, você tem aqui 5 alternativas. Pense bem. E aquilo que você já aprendeu, é hora de praticar. Qual é a resposta certa? Letra A está dizendo aí que as cantigas de escárnio e maldizer têm temáticas amorosas. Isso é verdade? Não, não é verdade. Por quê? Porque elas eram satíricas. Elas tinham a função de criticar alguém, sendo essa crítica de forma direta ou não. Aí a letra B diz que as cantigas de amigo têm estrutura poética complicada. Você acha que é isso? Eu disse isso em alguma aula? As cantigas de amor são de origem nitidamente popular? Onde elas começaram? Foi com o povão? É tudo isso que você tem que pensar para ver qual é a resposta certa. A letra D diz que nas cantigas de amigo, o eu lírico é sempre feminino. E aí? Quem era que se lamentava pela partida do amado? Era a mulher, exatamente. Embora as produções fossem escritas por homens, o eu lírico era feminino. Então, a resposta certa, gente, é a letra D. E a letra E é descartada porque aqui a gente não tinha produção de poemas para serem encenados. Eu acho que você aí já entrou no clima, já entrou na discussão. Próxima questão. Acompanha no seu smartphone, na tela da sua TV. Interpretando historicamente a relação de vassalagem entre o homem amante e a mulher amada, ou a mulher amante e o homem amado, pode-se afirmar que o trovadorismo corresponde ao Renascimento? O trovadorismo corresponde ao feudalismo? O trovadorismo corresponde ao movimento humanista? O trovadorismo e o medievalismo só poderiam ser provençais? Tanto o trovadorismo como o humanismo são expressões da decadência medieval? Olha só, gente, aqui está falando de relação amorosa. A relação amorosa era o reflexo de quê? Do sistema governamental, do sistema socioeconômico. E o sistema socioeconômico era o feudalismo. Então, a resposta certa é letra B. O trovadorismo corresponde ao feudalismo. Então, toda vez que você pensar em relação de amor, né, de relacionamento afetivo no trovadorismo, é o reflexo da sociedade feudal, o senhor feudal e o servo. O servo prestava ao seu feudal
fidelidade e vassalagem, né? Servidão. E é assim que o eu lírico se comporta nessa composição da cantiga de amor. Próxima questão. Senhor feudal, se Pedro II vier aqui com história, eu boto ele na cadeia. Oswald de Andrade. Lembrando que Oswald de Andrade é um poeta modernista, certo? Então aqui a gente já tem uma contextualização. Mas, Cacau, modernismo não faz parte do primeiro ano. Sim, mas isso aí não te impede de saber, de se reportar um conteúdo já do terceiro ano. Você não precisa esperar chegar o terceiro ano para aprender modernismo. Você não precisa esperar chegar o segundo ano para aprender romantismo. Por quê? Porque nas nossas aulas a gente vai comentar. E, curiosamente, você já vai atrás desses conteúdos que vão só te enriquecer. Qual é a resposta certa aí? Aliás, vamos colocar primeiro as perguntas, né? O título do poema, deixa eu voltar aqui, ó. Senhor feudal, tá? O título do poema de Oswald de Andrade remete ao leitor da Idade Média. Nele, assim como nas cantigas de amor, a ideia de poder retoma o conceito de quê? Fé religiosa, idealização do amor, igualdade entre pessoas, relação de vassalagem ou saudade de um ente distante. Eu vou voltar rapidinho aqui para você ver o comando. Ó. O título do poema, que é Senhor Feudal, tá aqui, remete o leitor à Idade Média. Nele, assim como nas cantigas de amor, a ideia de poder retoma o conceito de ideia de poder. Falamos há pouco dessa questão aí, quem estava lá no topo da pirâmide era a igreja, né? Maior senhora feudal, então feudalismo, servidão. Então lembra disso, feudalismo. Então aqui não tem outra resposta. Acompanha relação de vassalagem por causa do feudalismo, certo? Muito bem. Próxima questão. Leia com atenção a estrofe do soneto da separação de Vinícius de Moraes. Fez-se de amigo próximo o distante, fez-se da vida uma aventura errante, de repente, não mais que de repente. Destacamos a palavra amigo, olha só, tá aí, voltei para você ver, lá de novo. Fez-se de amigo próximo distante. Então, destacamos a palavra amigo, que todos conhecem o sentido com que esta forma linguística é usualmente empregada atualmente. Contudo, na Idade Média, observada nas cantigas medievais, a palavra amigo significou acolhedor, companheiro, consolador, namorado ou senhor. Bom, cantiga de amigo e cantiga de amor eram semelhantes, ambas falavam da relação do eu lírico com o ser amado, certo? Porém, a cantiga de amor era mostrado esse amor impossível e na cantiga de amigo, esse amor tinha saído de perto do eu lírico, seja por uma guerra, seja por questões, sei lá, tinha ido fazer alguma viagem de aventura, então o eu lírico ficava se lamentando da presença do ser amado. Então, não pode ser acolhedor. Companheiro daria certo, né? Porque normalmente o seu companheiro, o seu namorado, o seu amigo, o seu namorado é o seu amigo, o seu namorado, o seu marido é o seu companheiro. Mas nessa questão aí a pergunta a palavra amigo significou namorado, tá? Senhor, tem a ver com a questão da vassalagem. Consolador não, mas companheiro também teria a ver, mas a palavra correta, a resposta certa é namorado. Vamos agora para a próxima questão. Eu tenho aqui de novo, leia com atenção a estrofe do soneto da separação de Vinícius de Moraes, fez-se amigo próximo distante, fez-se da vida uma aventura errante, de repente, não mais que de repente. Não. É a questão 5 agora, tá? Só ficou repetida aí no slide, tá? Olha só. Nas cantigas de amor, existe a expressão de um sentimento feminino, apesar de serem escritas por homens? Falei agorinha disso aí. Letra B. O eu lírico é feminino, expressando a saudade da ausência do amado?
O poeta praticava vassalagem amorosa, pois em postura platônica expressa seu amor à mulher amada? Ei, só uma observação. Postura platônica, né? Lembra de Platão, aquele amor platônico é aquele amor onde não havia correspondência, tá? A pessoa amada, ela não tinha nenhum relacionamento com o seu namorado, o seu futuro namorado. Não existia isso. Por quê? Porque nessa relação era expressa com base no feudalismo, vassalagem amorosa pelo fato deles pertencerem a classes sociais diferentes, então isso era impossível, tá bom? Então, por isso, platônico. A pessoa amava e o ser amado ficava lá onde ele estava mesmo, não rolava, tá bom? Então, vamos para as próximas letras, né? As questões. O trovador expressa um amor à mulher amada, encarando-a como um objeto acessível. Bem aí, eu já descarto aí a letra D, porque eu já acabei de dizer que não tinha relação entre eles. Letra E, o trovador velada ou abertamente ironizava os personagens da época? Ironia, crítica, sátira não era característica das cantigas de amor. Então, essas duas letras aqui, ó, descartem, né? Vamos voltar para anterior. Existe a expressão de um sentimento feminino apesar de serem escritas por homens? Verdadeiro, né? Eram os homens que escreviam e o eu lírico era feminino. É verdade isso aí? Um pouco de verdade. Porque eu acho que a cantiga não é essa. Letra B, o eu lírico é feminino, expressando saudade, a ausência do amado. Será que era de amor? Acho que não. O poeta praticava vassalagem amorosa, pois em postura platônica expressava seu amor à mulher amada? Resposta certa é a letra C. Cantigas de amor. Não rolava nada entre os amantes. Amante é aquele que ama, tá, gente? Nos dias atuais, a amante tem uma outra conotação. Então, por quê? Porque pertenciam a classes sociais diferentes, porque não havia como alguém da nobreza, a mulher da nobreza, se relacionar com alguém, um homem da plebe, um servo, relação de vassalagem, certo? Próxima questão. Assinale a afirmativa correta com relação ao trovadorismo. Desenvolveu-se especialmente no século XV e refletiu a transição da cultura teocêntrica para a cultura antropocêntrica? Bom, gente, só lembrando aqui, eu falei muito de teocentrismo no trovadorismo, mas eu não lembro de ter falado de antropocentrismo ainda. Então, eu acho que fica claro que esse momento da Idade Média, quem comandava? A igreja. A igreja, religião. Religião, Deus. Deus teocêntrico. Então, já fica claro que no trovadorismo, nessa época da Idade Média, a questão religiosa voltava-se sempre para Deus, tá bom? Letra B. Devido ao grande prestígio que teve durante toda a Idade Média, foi recuperado pelos poetas da Renascença, época em que alcançou níveis estéticos insuperáveis. Eu também não lembro de ter falado para vocês nada de renascimento, tá bom? Talvez até você não lembre. Renascença, o que tem a ver aí? É o bairro? Não tem nada a ver com o bairro, tá? Letra C. Um dos temas mais explorados por esse estilo de época é a exaltação do amor sensual entre nobres e mulheres camponesas. Letra D. Tanto do plano temático como do plano expressivo, esse estilo de época absorveu a influência dos padrões estéticos greco-romanos. Letra E. Valorizou recursos formais que tiveram não apenas a função de produzir o efeito musical, como também a função de facilitar a memorização, já que as composições eram transmitidas oralmente. Muito fácil. É a letra E, né? Valorizou os recursos formais que tiveram não apenas a função de produzir efeito musical, como também a função de facilitar a memorização, já que as composições eram transmitidas oralmente. Eu vou aproveitar aqui o ensejo para falar de renascimento, né? Época renascença. Ela vai vir depois do trovadorismo, em função de quê? De toda fragilidade do próprio feudalismo, né? Todo o enfraquecimento. Aí a gente passa para um outro sistema de governo, outra forma econômica, e aí muda o cenário, muda a postura,
as produções também vão sofrer alterações, ok? Vamos para a próxima questão. Ah, tá, lembrando, antropocentrismo também vem depois, tá? É a questão mais voltada para o homem, para o ser racional, para a inteligência, tá? Não que o homem teocêntrico não fosse inteligente, não é isso. Mas a igreja detinha o controle do conhecimento, então não poderia se avançar na ciência, por exemplo, tá bom? Continuando. Paralelismo é uma técnica de construção literária nas cantigas trovadorescas e consistiu em unir duas ou mais cantigas com temas paralelos e recitá-las em simultaneidade, um conjunto de estrofes ou par de dísticos em que sempre se procura dizer a mesma coisa, apresentar as cantigas nas festas da corte, sempre com o acompanhamento de um coro, reduzir todo o refrão a um dístico, pressupor que há sempre dois elementos paralelos que se digladiam verbalmente. Isso aqui é fácil, né? O nome já está dizendo paralelismo, nós estamos falando de poesia, nós estamos falando de rima, tá? E aí a letra aqui, fácil de você identificar, mesmo que você não tenha nenhuma lembrança do que significasse aqui na aula paralelismo, certo? Então, é o conjunto de estrofes ou par de dísticos, né? Dois, em que sempre se procura dizer a mesma coisa. Então, hoje nós revimos trovadorismo mais uma vez, fizemos os exercícios, trouxe para vocês questões e eu tenho certeza que vocês acertaram. Bom, o trovadorismo, para ficar bem claro, foi um movimento literário que aconteceu quando? Idade Média. Idade Média, que já falei em outra aula, é considerado também um tema, uma época sombria. Gente, feudalismo é o sistema econômico, tá? Os senhores feudais tomavam conta de pessoas, disponibilizavam terras para que essas pessoas trabalhassem e produzissem. Então, a sociedade estamental era assim, servos, aqui embaixo, os camponeses, a nobreza e o clero, que é a representação da igreja. A igreja detinha o conhecimento. Eu falei há pouco que ela detinha o conhecimento. Ela detinha as informações. E nem tudo poderia ser explorado. Nem tudo poderia ser colocado para a sociedade, certo? Tudo que seria ensinado nas escolas, por exemplo, era a igreja que determinava. Tudo que seria passado para os alunos era a igreja que determinava. Então, a igreja tinha um grande controle. Ela era a maior senhora feudal. Isso vai influenciar nas produções? Claro que sim. Por quê? Porque esse sistema de vassalagem, de servidão, era refletido no relacionamento entre os amantes, aqueles que amavam. O senhor não poderia... no caso, o senhor não, a senhora. Era a mulher que era apresentada como senhora na produção literária, nas cantigas de amor. As cantigas de amigo, elas iriam se lamentar com elementos da natureza ou com alguma pessoa sobre o seu amado que tinha partido, que tinha ido para a guerra, não estava perto dela, certo? Eu falei de teocentrismo. Teocentrismo significa Deus, Teo, no centro do universo. Então, tudo aquilo que era racional, vamos dizer assim, tudo aquilo que desafiava, conhecimento que viesse desafiar, que viesse colocar em xeque os posicionamentos da igreja, era descartado. Tudo aquilo era descartado mesmo. Só que nada vai ficar numa postura, nada vai ficar para sempre. Então, vai chegar um momento em que a igreja, o feudalismo vai ruir, o sistema vai entrar em declínio e, consequentemente, quem tem poder, os senhores feudais, vão perder força e, consequentemente, a igreja. Quando isso acontece, o homem passa a ser o maior ou a maior personagem da época e aí começa a descobrir novas coisas, começa a descobrir coisas interessantes e isso vem refletir na sociedade. Aí acaba o trovadorismo. Ele entra em declínio. E aí vai começar um outro movimento literário, certo? Que é o Renascimento. Eu até brinquei, Renascença é bairro? Não, o Renascimento.
Só que antes disso, eu vou ter um período de transição, que é o que nós vamos falar em outro momento, numa outra aula, ok? Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido.